Vamos que vamos. Ó o nosso irmão aí. Ah. E aí, Ô, irmão, tô com um problema de Vera, conexão aqui, velho. O inimigo tá tá travando um furioso com pouquinho, né? nós Mas aqui. tá Mas o amarrado. importante é o irmão compartilhar com a gente aí. Se tiver te ouvindo, é glória. Tá me vendo Deixa aí eu desligar a legal? internet. Tô. Tá show de bola. Tava conversando com o Henrique aqui e o irmão é fera, o irmão é fogo. Tenho visto o irmão aí Glória a trabalhando com Deus. a Igreja Avivamento Mundial aí, eu tenho participado dos projetos. Tenho visto que o que Deus tem feito ali é tremendo, irmão. O irmão aí é fogo, velho. Se botar as coisas na É mão do fogo. irmão é certo. O Henrique aí, a Ana. Pai do Senhor, Ana. Tá sempre conosco aí a Ana. É bom que hoje a gente vai estar trazendo um testemunho, nós vamos trocar uma ideia aí sobre o que o irmão passou, o que ele tem passado e o que Deus tem aí para a nossa juventude, o que Deus tem falado para ele estar comentando com a gente aí. Ô Mike, se você queria dar uma introduçãozinha aí pro pessoal, te conhecer, para quem já conhece aí, relembrar quem é o Mike Alex aí, deixa o teu boa noite aí pro pessoal aí. Boa noite, galera. Deus abençoe muito. É um prazer estar aqui, poder falar do Senhor. Isso é muito, para mim, é gratificante, não tem preço maior. Poder anunciar Cristo, poder manifestar essa glória. E esse aí é o nosso propósito, onde a gente passar, a gente vai manifestar a glória. Eu costumo Amém. dizer assim, eu costumo dizer que antigamente eles usavam a arca para manifestar a presença de Deus, né? Hoje não existe mais arca. A arca somos nós hoje. Então, onde a gente passar, a presença vai estar em nós. Glória a Deus está Deus. conosco. Então, eu quero, Amém. quero agradecer pelo convite, pelas pessoas que já estão aí disponíveis. Algumas Pô, pessoas cara, já me nós que conhecem. ficamos honrados aí com a tua presença aí, com o que nós vamos receber hoje desse bate-papo nosso aí. Eu já quero começar com uma oração, porque o motivo da gente estar aqui, principalmente, é Jesus, cara. Porque se Jesus não tivesse feito nada na nossa vida, esse momento não estaria sendo proporcionado para nós. Então já vamos nos preparar para nós entrarmos em oração, falar com o nosso querido Deus, para que Ele Amém. venha abençoar essa live e que nós venhamos sair daqui edificados com o que nós vamos receber hoje. Então, curva a sua cabeça onde você estiver, feche os seus olhos, aumenta o volume aí para a tua família escutar, porque agora nós vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, Pai celeste, nós te louvamos e te glorificamos. E nós entendemos, Pai, que nos próximos minutos o Senhor vai derramar da sua glória aqui através do nosso irmão. Sim, Que Deus. nesta noite, Pai, o nosso intuito seja tocar as almas e levar aquilo que o Senhor falou para nós em Marcos 16:15, e de pregar o Evangelho. Jesus usa a vida deste irmão, Pai, que se disponibilizou para estar aqui, Senhor, cumprindo com o ID, fazendo aquilo que o Senhor fez, que é unicamente exclusivo na vida dele, o testemunho de vida, Pai. Que essas mensagens que nós falarmos aqui hoje, Senhor, invada essas casas, invada essas famílias, que nesses tempos difíceis, Pai, nós possamos levar o refrigério, levar a Tua palavra, Senhor, para acalmar e tranquilizar os corações, e que daqui, Senhor, saia cura, saia uma restauração de um casamento, saia uma restauração de uma vida com Deus, de uma nova Em vida nome com de Cristo, Pai. Jesus. Usa, Senhor, o meu irmão, Pai, assim como o Senhor tem usado ele grandemente nesses últimos dias, e que tudo que nós fizermos aqui hoje, Pai, seja para a tua honra e a tua glória, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Oh, e graças glória, a Deus. Ô, irmão, quando glória. Deus tocou no meu coração de trazer o irmão aqui, falei, cara, eu vou deixar ele falar para ver se vai bater, mas eu já queria trazer uma transformação de vida, trazer um exemplo, cara, de alguém que passou o caminho das pedras, mas agarrou na mão de Jesus e conseguiu sair ali do buraco e ter uma vida restaurada, ter uma nova vida com Cristo aí. Então, se o irmão querer começar aí contando um pouquinho da onde o irmão veio, como que foi essa história, porque hoje o irmão está com Cristo, glória a Deus. Mas Glória a antes o irmão Deus. não estava. Quando o Não. irmão não estava, passa para nós aí essa experiência, essa dificuldade aí, para que nós venhamos ser edificados e entender que um homem de Deus também passa seus momentos difíceis. É verdade. Cara,
É maravilhoso saber o que Jesus faz. Cara, antes de eu conhecer Jesus, eu andava aí totalmente torto, cara. Eu vivi uma vida totalmente aí errônea, de crime, de tráfico de drogas, né? Eu Uhum. fui traficante, vendi muita droga, estraguei muitas famílias. Eu achava que eu estava sob o domínio da minha vida, das minhas coisas, então eu achei que eu era o cara. Então, Sim. me afundei no crime, me afundei aí com pessoas também envolvidas no crime. As pessoas me convidavam, vamos para Cristo, vamos conhecer Jesus, e um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. E fui vivendo, achando que a vida era assim, só viver. Só Uhum. viver, só desfrutar das coisas, e achava que eu era o senhor da minha vida. Então eu fazia tudo aquilo que eu entendia que era certo. Sabe como Saulo, que achava que estava fazendo certo, Uhum. e aí fazia com todas as forças, e aí eu era esse. Comecei a vender droga muito cedo, comecei a usar droga muito cedo, com meus 14 anos, eu já comecei a fumar maconha. Por aí, cara. Oh, Comecei a. e você entrou nesse mundo assim porque você tinha curiosidade, ou foi influência de amizade, ou o caminho que você andava, ou até o bairro que você morava? Você acha que teve alguma coisa que te influenciou a entrar nesse mundo? Cara, eu acredito assim, que as pessoas falam, ninguém influencia ninguém. Eu acredito ao contrário. Eu acredito Uhum. que quando você anda com um cristão, você vai se tornar um cristão porque você vai falar do Cristo, entendeu? Então eu fui, sim, um pouco influenciado pelas amizades na escola onde eu estudei. Eu comecei a ter curiosidade e querer conhecer o que era droga, o que era o crime. E aí eu fui, entrei, achei Uhum. gostoso, gostei e me afundei. Você Então vai foi naquela uma ilusão curiosidade. ali, você vai É alimentando bom, aquilo. você vai falando assim, não, é bom, é legal, é umas brisas da hora, mas na hora que você vê, meu irmão, você já tá lá no fundo. Aí o No fundo. preço daquilo ali, é claro, irmão. O resultado ali É é muito, complicado, né? muito complicado. Eu Cara, lembro e que nesse caminho aí você tinha quantos anos? 14, 15 anos? quando eu entrei já para esse mundão, eu tinha 14 anos. 14 anos. Eu comecei a Bem fumar novo. maconha bem novo. E aí eu comecei a fumar maconha, eu não quis ficar só na maconha, então já experimentei a cocaína. E daí eu fui, não usei crack, não, outras drogas sintéticas sim, mas fui me Aham. afundando nessas, né? E aí eu já não queria só mais viver usando droga, eu queria saber e conhecer como era vender a própria droga. E aí eu Nossa, fui pegando um contato aqui, pegando outro ali, e na hora que eu fui ver, eu já estava vendendo droga. É muito rápido, muito rápido. Você começa usando aqui, e se você tem uma intenção de conhecer mais ainda, é muito rápido. A hora que você vai é ver, você muito já está rápido. dentro, vestindo a camisa e tá lá, cara. E o cara vai se enganando nessa vida aí, achando que vai conquistar um dinheiro mais fácil, sem precisar trabalhar honestamente. Acha que a vida é só diversão, né? Porque quando nós somos adolescentes, nós achamos que a nossa É, adolescência vai durar a vida toda, né? E a gente exatamente. esquece que depois que a gente faz 18 anos, ó, a nossa vida passa num pulo, cara. Demora para nós fazer Exatamente. 18, mas depois, ó, passa num pulo. E eu vejo que muita gente passa por essas oportunidades, né? É, a droga chega muito cedo na vida do jovem e ele tem uma escolha a fazer. Muitas das vezes a gente precisa aprender com os erros da vida, né? E quando Exatamente. que foi nesse meio de caminho assim que você falou assim, velho, eu acho que essa vida não é mais para mim, eu preciso sair fora, eu preciso parar com isso. Teve esse momento assim, você teve esse Teve, insight na tua vida? teve sim. Teve, teve várias vezes. Uma delas, eu lembro que eu fui numa igreja, junto com a minha mãe. Minha mãe sempre quis que eu procurasse uma religião, como se dizer assim. Uhum. E aí eu fui, eu ia muito na católica, aí eu comecei a ir com ela. Na verdade, eu fui duas vezes com ela numa igreja, e uma pessoa veio e falou para ela assim, ó, Deus
está cuidando aí do seu filho. Deus vai precisar tratar com seu filho. E ali eu já entendi. Falei, Vixe. beleza, Deus vai tratar comigo, mas não daquela maneira que eu precisei ser tratado. Aí tá bom, eu Uhum. conheci algumas pessoas e aluguei uma casa e fui morar lá em Santa Fé, lá embaixo mesmo. E Lá no fundo. lá eu comecei a ripar, vender droga, conheci uma menina, foi morar junto comigo, e nós ripando, vendendo droga junto. Uhum. E aí chegou um cara, meu, é inacreditável. O cara, ele foi lá, ele foi pegar uma droga comigo, falou assim, olhou na minha cara, eu gosto muito dele. Ele estava afastado também, ele falou assim, Mike, deixa eu te falar uma coisa. Se você não sair dessa vida, cara, você vai preso. Eu Nossa. falei, que nada, meu, vou preso. Acho, tô Você voando. acha que nunca vai acontecer com você, né, irmão? Acho que pra mim tava tudo maravilhoso, acho. Eu não sou esses bobos aí que vai rodar, não. Eu vou continuar aí. Mas aí eu senti alguma coisa no meu interior. E até falei para ele, volta aqui em casa pra gente conversar melhor. Beleza, passou. Uma semana, Gessé. A polícia invadiu a minha casa. E aí Nossa. invadiu minha casa, pegaram as drogas, me levou preso. Até então, aí na hora que eu caí em si, que eu estava preso no CBP lá de Rio Preto, Aham. aí eu entrei lá dentro, falei, cara, tô preso. E agora? E agora? Olha onde eu vim parar. Beleza. Falei assim, já que eu tô aqui dentro, agora eu vou vestir a camisa do crime mesmo, vou para cima, não quero nem saber. Agora eu tô aqui mesmo, então eu vou me afundar. Aham. Aí eu fui conhecendo Vixe, os caras, os linha de frente, fui morar com os caras linha de frente, fui cuidar do raio junto com os caras lá. Comecei a ser linha de frente. E aí depois, a primeira visita, na hora que eu vi minha mãe entrando, as minhas pernas bambeou e eu chorei demais. nossa, aí é forte, hein, Ela mano? me arrebentou por dentro. A hora que eu olhei assim, falei, cara, não é só eu que estou passando por isso, eu trouxe toda a minha família também comigo. A E aí família vai acabou a sofrendo visita, junto. sofrendo demais, Nossa, velho. demais. Minha mãe, meu pai, nunca pensou que o filho, né, o único filho, sou filho único. Então, Uhum. imagina, para a mãe e para o pai. Finalizou a visita, choramos muito lá, meu pai, minha mãe. E aí um pastor, sempre tem um pastor que vai visitar lá, orar. Ele disse para mim assim, ó, Glória a Deus. deixa eu te falar uma coisa. Ele olhou dentro do meu olho, eu nunca esqueço mais essa palavra. Nunca esqueço. Ele olhou para mim assim e falou assim, Deus pegou você para ele. E aí eu falei, nossa, cara, e agora? Para mim, eu falei, agora eu vou morrer aqui dentro. Deus me pegou para ele, ele vai me levar. Nossa. E aí, Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas, sabe? Lá dentro, mas eu não entendi o que era isso. E aí Uhum. aconteceu que um pastor estava desviado e começou a guardar uma droga para umas pessoas lá em Rio Preto. E aí ele foi preso. E ele caiu bem na Vixe, cela da onde eu estava, cara. Você acredita? Na cela na onde eu rapaz, velho. estava, começou a ir lá, Rapaz. ele se consertou com Cristo e começou a pregar para mim. Falou, você é um Glória a peixão Deus, para velho. Cristo. Ele pregava para mim desse jeito. Você é um peixão para Cristo. Você vai ser o peixão que eu ganhei. E aí eu vi aquele cara orando toda a madrugada e eu não conseguia dormir de madrugada. Comecei a orar junto com ele. Orar, desesperado. Falei, não, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. E aí, cara, eu tava nessa Nossa. cela junto com os caras linha de frente. E aí a mesma palavra que o pastor falou para mim que Deus tinha me pegado para ele, Deus falou para mim, não falou para ninguém mais, falou para mim. Eu falei, dentro do meu interior eu falei, meu Deus, numa madrugada foi isso. Aham. E aí eu vi os caras fazendo culto lá fora no pátio. A hora que eu olhei, queimou dentro do meu coração. Eu falei, não é aqui que eu tenho que estar, é lá. E aí eu reuni todo o pessoal lá, falei, pessoal, a gente chamava de família lá. Família, é o Uhum. seguinte, Deus falou comigo
e ele me disse que me pegou para ele. Então eu tô Isso. deixando aqui o crime, tô deixando aqui o tráfico, deixando tudo aqui de lado. Então eu vou me entregar para ele, cara. E aí eu comecei a participar dos cultos. Eu vou contar um pouquinho assim mais rápido porque é bem demorado. Comecei a participar dos cultos. Deus começou a ministrar no meu coração. Eu nem sabia abrir a Bíblia, não sabia abrir nenhum versículo. Mal eu conversava direito. Hoje, se deixar, Meu eu Deus. fico 20 anos. Se deixar. Ô, Deixar, vai irmão, embora. a Fernanda perguntou se no momento a sua mãe viu você sendo preso, cara. Quando você foi preso, a sua mãe estava presente. Minha mãe, ela não participou da hora que a polícia me pegou, aliás. Ela me levou para a delegacia, a polícia, e minha mãe me viu lá. E eles me colocaram Uhum. dentro de uma cela que tem ali na delegacia aqui de Olinda mesmo. E lá minha mãe levou um lanche para mim, chorou muito, viu eu saindo algemado depois e indo para a comarca, Severinha. Aí ela viu. Depois disso, ela só foi me ver na primeira visita, passado um mês depois. Uhum. E depois que você saiu de lá, cara, aí você falou o quê? Vou caçar uma igreja? Como que foi depois que você Cara, saiu? e foi uma coisa que aconteceu comigo. O Espírito Santo começou a me ensinar a ler, começou a me ensinar a procurar os versículos. Ninguém me ensinou, cara. Ninguém. Ninguém me ensinou. Uhum. Irmão do céu, isso é inacreditável. Sobrenatural. Tá sobre o natural isso. E aí eu fui transferido de lá. Eu fui para um lugar um pouco mais longe e lá eu já estava convertido. Eu já estava me convertendo, na verdade. E Uhum. lá tinha um pastor que estava preso e ganhou a liberdade e de repente eu comecei a cuidar daquela igreja que tinha 50 pessoas. Rapaz, velho. 50 pessoas. E aí eu não sabia pregar, cara, só falava um versículo ali e tentava explicar. E tinha hora que eu parava assim, me dava um negócio, eu falava, meu Deus, peraí, eu vendi droga até ontem, hoje eu tô pregando, que loucura é essa aqui? E aí eu ganhei a Rapaz, velho. liberdade, cara. Fui pra rua, ganhei a liberdade, fiquei 2 anos preso, 2 anos preso. E Nesses saí 2 anos você ficava fazendo o trabalho ali para Cristo, pregando a palavra, tentando trabalhando. aprender, crescer ali. Eu ia de cela em cela pregando, orando pelas pessoas. No dia de visita, eu reunia toda a galera, todo o familiar das pessoas que estavam preso lá, e fazia Uhum. oração de cura, de libertação, irmão, sem entender nada. Ah, pô. Indo pra cima, Ah, pô. cara. Catou Indo pro pra rumo e cima. foi. E fui, e fui. Glória a Aí eu Deus, saí, irmão. saí uma saidinha, fui conhecer a igreja. Eu visitei a igreja quadrangular. Uhum. Depois, através de uma amiga, eu ganhei liberdade e eu comecei a congregar lá. E aí eu fui congregando, congreguei acho que, se não me engano, 3, 4 anos lá, uma bênção demais. Uhum. Foi lá que eu comecei a entender sobre Cristo, a entender sobre o meu ministério, qual era o meu ministério, o meu chamado. E aí eu comecei a trabalhar com os jovens. Uhum. E, Começou e pra você ver, ó, o Henrique falou aqui, né? Lá dentro é coisa de louco. Fazia visita lá e me sentia preso. É doido. cara, Imagina difícil. quem tá há anos lá. Cara, um dia eu fui numa clínica em Barretos, com os caras do rap lá falando de Cristo. Eu fui só pra acompanhar e dar uma força lá no back com o neguinho. Quando eu entrei lá dentro, cara, uma sensação, um peso, cara. Um Peso, clima peso. tenso, mano. Eu Uhum. falei, o quê, velho? Esses caras que vêm fazer trabalho em clínica e em presídio, mano, que os caras entram na cela. Mano, os caras têm que estar muito com Deus ali, velho. A gente precisa orar por essas vidas, porque não é fácil, mano. O peso que é que a pessoa sente, mano, pra estar lá dentro. Cara, olha que eu fui só fazer uma visita ali, né? Ficou umas 2 horinhas ali, eu já saí com aquele impacto. Eu falei assim, mano, eu não enxergava essa realidade. Eu não enxergava que existia isso. E o interessante, velho, é ver a sede que os irmãos têm lá dentro, mano. Porque parece que é nessa hora que o Demais, cara cai em si. demais. Cara, é um aquário. É você jogar a rede lá, você lota a rede, cara. Lota a rede, as pessoas lá dentro estão sedentas. Então, os trabalhos que é feito lá, cara, dá fruto. Eu sou fruto de um trabalho desse que foi feito lá. Glória a Deus, irmão. Cara, isso é Rapaz do muito, céu. muito importante. Muito importante mesmo. Demais. E aí você veio, você começou a congregar lá na quadrangular. E quando que você teve esse insight assim, ah, cara, eu
eu vou trabalhar com jovem, eu vou ajudar a cuidar dos jovens. Tipo assim, era uma necessidade que você sentia, ou foi algo que chegou na sua mão, Deus falou com você? Qual que foi o caminho para você chegar até, vamos dizer, essa liderança de cuidar de almas? Cara, eu cheguei lá, conheci, conheci algumas pessoas de lá e eu fui conversando, me envolvendo com as pessoas. Eu, eu me pus muito a servir. Então, em qualquer coisa eu queria servir. Servir, servir e ir para cima, cara. Poderia contar comigo para tudo. Eu cheguei nas pastoras, falei, ó, eu quero servir. Se for para fazer Uhum. visita, eu quero fazer. Se for para orar, eu quero orar. Então, se for, eu quero estar onde vocês me colocar. E aí foi acontecendo, cara. Foi acontecendo, eu comecei a acompanhar os cultos de jovens, né, que antigamente era o Under, que era líder. E aí um amigo meu que me tornou muito amigo, Marquinhos Viana, do Pela Cruz. E aí a gente foi se aproximando, ele pegou a liderança de jovens, ele e a esposa. E aí eu comecei a me aproximar e eu comecei, sem cargo nenhum, a ajudar ele, cuidar dos jovens, visitar, até que me deram um cargo de líder de visita. Então eu Uhum. comprei um carro e fui sair visitando os jovens. Foi. Ah, então, Até eu que achei que você visitava as famílias. Então você foi no específico, você foi para visitar os fui, jovens mesmo. Pô, que da mas hora, hein, visitava a mano? família também. É porque, Visitava tipo, também a família. tem um episódio que eu tava conversando com um amigo, né? Aí ele tava desviado. E eu falava, ah, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Ele falava assim, cara, eu não vou pra igreja porque ninguém se importa comigo. Eu falei, não, se importa sim, tal. Ah, fulano vai te mandar uma mensagem aí e tal. Ele falou assim, ele vai me mandar uma mensagem? Como assim, mano? Todo mundo tá me mandando mensagem. Agora, vir na minha casa, ninguém tá vindo. Ninguém tá vindo bater na minha porta e falar assim, ô, como que você tá? Mandar mensagem qualquer um manda, irmão, mas ninguém investiu em mim. Eu não vou voltar para um lugar onde as pessoas pregam, mas não praticam. Velho, aquilo ali doeu em mim, cara. E eu vi a Rapaz, necessidade, cara, da gente estar presente ali. Da gente poder é o abraçar, tocar na contato, mão do né, cara. cara? Com É o contato. certeza, Eu, cara. eu vejo isso assim dentro da Bíblia, que quando Deus foi criar as coisas, ele terceirizou. Terceirizou que a terra criam as árvores e a água Uhum. os peixes. Mas a criação nossa, ele olhou para a Trindade e falou assim: façamos nós. Então, Ele não terceirizou. glória a Começou Deus. ali com o trabalho das mãos dele. Então, por isso que a gente sente essa necessidade do afeto, do carinho, do abraço, porque nós somos criados assim por ele. Glória a Deus. Então, isso é real o que você falou. As pessoas precisam ser visitadas, uma paternidade sobre elas. Isso é muito, muito importante. Eu fui visitado, quando eu cheguei, os jovens inteiros da quadrangular foi lá na minha casa, comemos lanche lá, oraram por mim. Isso foi criando assim, um amor. Uhum. Um amor. Aí eu entendi que o negócio lá era com os jovens. E até que Deixa eu um te fazer dia, uma pergunta, mãe. vamos lá, Não te cortando. pode fazer. Nesse meio tempo, né, que você saiu de um caminho ruim e começou a seguir o caminho de Cristo, qual que é uma pergunta meio complicada de responder? Vamos ver se o irmão vai me entender. Como que foi pro irmão não desviar, não largar a mão das coisas de Deus depois que saiu? Porque lá nós entendemos que nós estamos num momento difícil, nós estamos no fundo do poço. E quem a gente tem? Só Jesus está estendendo a mão para nós, então a gente segura. Só que depois que a gente sai de lá, a gente vem para o mundão, o mundo oferece um monte de coisa de novo para nós. Como que foi para o irmão se manter conectado com Cristo? Da onde surgiu essa chama, esse fogo, para o irmão falar assim, não, eu quero visitar, eu quero ajudar na obra, eu quero estar sempre aqui na igreja, eu quero ajudar nos cultos. Da onde que surgiu isso aí? Se o irmão entendeu a pergunta, explica para nós da onde que surgiu isso. Cara, quando eu estava lá dentro, eu gastava muito tempo lendo demais, orando demais. E a minha oração lá dentro era que eu tivesse o mesmo fogo que eu tinha lá dentro de cuidar das pessoas, porque lá dentro, o Gessé, até os carcereiros, eles vinham pedir conselho para mim. E uma coisa Nossa, que eu sei, cara,
E eu falei assim, Senhor, eu Tem quero uma pisar lá coberta aí fora, debaixo da porta, assim. eu quero pisar lá fora e eu quero que essa chama continue, eu não quero perder, eu não quero não que apague, eu não quero Uhum. cair de novo no mundão, eu quero permanecer. Permanecer, a minha oração era essa, todos os dias. Todos os dias. Eu fui preso em 2014, dia 3 de outubro de 2014. E aí eu Nossa. saí em 2016. E saí nesse gás, querendo fazer. Então, o tanto que eu fiz, o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu visitei, o tanto que eu tive ali presente, de segunda a domingo, cara, eu estava quase na igreja todos os dias. Todos os dias. Se eu não estava na igreja, eu estava na casa de uma pessoa que era crente. Então, o Uhum. vínculo do mundo foi saindo, sabe? Não, eu já não estava mais no mundo, sabe? Dentro de mim já não tinha mais o mundo, só tinha Cristo. Então, lendo e conhecendo Jesus, eu entendi que o que eu precisava eu já tinha, sabe por quê, Gessé? Vou te explicar. Vou explicar para a galera toda. Porque no mundo, eu sempre fui um cara assim. Usei droga, usei droga, usei droga. Chegava no final da noite, eu ia pôr minha cabeça no travesseiro, sentia um vazio, cara. Um Uhum. vazio. Eu não entendia porque eu tinha acabado de fazer tantas coisas, mas ali o vazio continuava. Só que lá dentro, cara, quando eu conheci a Cristo, eu não usava droga nenhuma, eu já tinha parado de usar droga lá dentro da cadeia. E quando eu ia dormir, eu já não sentia o vazio. Eu falei, peraí, se com a droga eu estava me sentindo vazio, sem a droga, mas com Cristo eu estou me sentindo preenchido, eu falei, peraí, eu não preciso de mais nada. Era isso que faltava. Da hora. E é isso que me manteve de pé até hoje, cara. Eu queria contar algo bem rapidinho aqui. Fica à Pra vontade, você irmão. ver, O tempo cara. é teu. Isso é uma edificação para os jovens, para nós mesmos, né? Pra, principalmente as pessoas que namoram, que têm um relacionamento. Cara, eu fiquei de 2014, eu fui preso, não tive nenhuma relação, não tive visita íntima, não tive. Eu fui, eu conheci a Flávia, que hoje é minha esposa, glória a Deus, uma mulher de Deus abençoada, amo demais, Glória a me Deus. acompanha aí para onde que eu vou. E eu conheci a Flávia depois de quase 6 anos depois que eu, quase 6 anos depois de 2014. Eu fiquei 6 anos, vamos resumir, 6 anos sem ter uma relação sexual, velho. Uhum. Eu, eu falei, rapaz, como que uma pessoa que era, cara, viciado nisso, né, por causa do tráfico, tinha dinheiro, poderia fazer a hora que quisesse, ficar 6 anos, cara, sem, para você ver que não, isso não é glória minha, isso é de Deus, cara, Aham. porque Cristo é em nós, Cristo é em nós, Ele supre as nossas necessidades. E Glória a aí, Deus. cara, eu comecei a entender que o que eu precisava, a minha real necessidade, era Cristo. Não que eu não tinha vontade, o corpo necessita, mas a minha vontade de estar com Ele todos os dias era maior. Era maior. É muito interessante isso, cara. Muito, muito mesmo, velho. Deu para responder um pouquinho aí ou não? Deu, irmão. Tava viajando aqui na história do irmão. Cara, isso é incrível, né? Porque nos dias de hoje o que mais tem pegado a juventude, eu vejo, é os pecados sexuais, cara. Porque hoje é Verdade. muito fácil acesso. Se o mundo tá oferecendo ali fisicamente, quando você vai numa festa, quando você tá lá fora, hoje a rede social, cara, você errou, clicou numa publicação errada, já tem ali um nudes, já tem ali É alguém ali verdade. nu pra você. WhatsApp, cara, e eu vi uma frase que o pastor Mac Anderson ele fala muito, que no Facebook você posta a sua reputação, mas é lá no WhatsApp que você vai revelar o teu caráter. E aí eu vejo que é muito difícil para um jovem hoje querer se guardar, esperar um casamento. E eu consegui enxergar um ponto aí, que o que mantém a gente longe dos pecados é a gente estar com os olhos em Jesus, a gente querendo mais dele, buscar mais dele, conhecer. Igual o irmão falou, você lia a palavra. Que jovem hoje pega a palavra para ler?
Me fala um jovem, é Cara, é difícil difícil. demais catar, ler É difícil. o versículo do dia, não lê o versículo do dia. Hoje tem aplicativos que entregam a notificaçãozinha do versículo do dia e a Exatamente. gente vê a extrema dificuldade do jovem se Dificuldade. relacionar com Jesus, mas passa lá 4, 5 horas jogando, passa 4, 5 horas pra rua fazendo o que não devia e esquece que o segredo é a gente estar ali, ó, comendo a palavra, dobrando nossos joelhos para falar com Deus. E depois disso aí, Mike, que você visitava o pessoal, que você ajudou a galera, como que o irmão chegou ao nosso ministério? É, quando que veio assim, que Deus falou com o irmão, ó, agora é o tempo? Porque eu vejo que eu passei por alguns problemas esses últimos tempos e eu cheguei aí para um outro ministério, mas Deus levantou profetas, cara, para entregar mensagem falando assim: não é o tempo, eu vou fazer o caminho de volta. Eu tenho as minhas confirmações e as minhas experiências com Deus, mas a do irmão, como que foi esse trajeto para o irmão estar ali? E eu já queria deixar desde já, cara, muito obrigado por você estar com a gente, cara. Eu sinto uma enorme Glória a confiança no Deus. irmão, uma coragem em fazer a obra, cara. E eu sei que com o que eu chegar com o irmão vai dar certo, cara. Mas compartilha com a gente aí um pouco dessa caminhada para ajudar alguém aí que talvez está pensando em desistir da igreja, porque, sei lá, o pastor pregou uma indireta, ou porque o irmão não deu a paz, alguma coisa incomodou e quer sair da igreja, cara. Calma, gente, agora os seus problemas serão resolvidos. Glória a Deus. Cara, a gente já tava, eu conheci a Flávia e a gente começou a namorar, oramos para namorar um tempo bem bacana, namoramos um tempo Uhum, legal. E chegou um tempo, também passei por alguns problemas, né, mas não é motivos para ninguém desistir de estar em Cristo, de estar no Senhor. Cara, eu acho que para acontecer uma mudança, a voz principal que a gente tem que ouvir é de Deus. amém. E aí eu tive muito questionamento. Ah, por que você saiu, cara? Não era hora e tal. Minha esposa, também as pessoas falando para ela, será que era hora? Mas a minha resposta era sempre essa. Eu sei quem falou comigo. Oh, Então, eu não saí por causa da minha esposa, não saí por causa de mim mesmo. Eu saí porque Deus falou para mim assim, ó, é isso aqui, uhum, basta. E aí nós saímos, cara, conversamos com a pastora, falamos tudo que a gente tinha que falar. E aí ela orou por nós e nós saímos. Não tinha uma direção ainda de uma igreja, qual seria a igreja que a gente ia uhum, estabelecer as raízes. E aí a gente começou a ir na Getsemane, começou a frequentar lá, até mesmo se membrou lá na igreja. E aí os pastores de uhum. lá, muito, muito maravilhosos, em amor, sensacionais. Sensacionais, cuidou de mim, da Flávia. Cara, mas a gente não sentia que o nosso lugar era ali, Aham, sabe? É como se a gente estava no barco, remando para chegar num lugar certo. Sabe quando Jesus fala para os discípulos, ó, vai no barco e rema até do outro lado. Atravessa e uhum. fica lá. Vai lá para o outro lado. O barco era só um trajeto para você chegar no lugar certo. Então eu acredito que aonde eu e minha esposa passou, o Heitorzinho, que é uma benção na minha vida, Glória a Deus. foi um barco para nos fazer chegar no lugar certo. Uhum. E aí aconteceu tudo que aconteceu com a minha sogra. Minha sogra, Deus recolheu, né? Uma mulher abençoada que já era do ministério Glória a Avivamento Deus. Mundial. Cozinhava, fazia o rango lá, Oh, maravilhoso. amém. E aí a Então gente começou a ela só fazer. foi graduada só. Ela Foi orou muito, eu graduada tenho a morar com Deus. certeza. Glória a Eu tenho Deus. certeza que ela orou muito para a gente estar lá hoje. Então, um dos pontos para você tomar a decisão na tua vida foi receber uma ordem vinda de Deus. É uma Verdade. direção, não digo ordem, mas foi uma direção que Deus falou, é melhor que você vá por esse caminho. Talvez mesmo se o irmão não entendesse ou tivesse entendido já, eu tenho um pouquinho mais de autoridade para falar nisso, porque comigo foi assim. Deus direcionou o caminho que eu tinha
E infelizmente eu fiquei triste, cara, porque a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê o rio fluindo, mas Deus quer a gente num lugar. Muitas das vezes a gente não entende porque Exatamente. a gente tem que ficar É ali. verdade. E vendo isso, cara, essa história eu vi um vídeo essa semana que fala assim, com Deus é assim. Primeiro você põe o pé, depois ele põe o chão. E é Verdade. igual essa história que o irmão falou. Primeiro você vai, aí depois eu tô lá. Cara, é igual Abraão, saiu sem direção. E deixa eu te falar uma coisa, Gessé. Foi muito interessante isso, porque essa mudança nossa. A gente ficou lá na Getsemane, muito boa a igreja, sensacional. E Uhum. aí, cara, a gente sentia que a gente não estava enraizado. E aí Deus falou com a minha esposa, mas eu não sabia disso. Um dia a gente foi no culto, lá no avivamento, o pastor pregou, ministrou uma palavra, a Flávia ficou remoendo essa palavra dentro dela, e Deus ministrou para ela que chegou o tempo de estabelecer raízes lá. Mas Glória a ela não me Deus. falou, ela não tinha me falado. Depois Deus ministrou no meu coração, e eu cheguei até nela e falei assim, ó, eu acho que é o tempo da gente mudar para lá. Sem ela falar nada para mim, aí se encaixou, confirmou. Confirmou. Então a gente pegou a bagagem, fez as malas e fomos para lá. E hoje nós estamos lá, cara. Então eu quero deixar um recado muito importante para a galera que às vezes está pensando em mudar de igreja, às vezes está pensando em desistir do Uhum. ministério, por problemas, por qualquer coisa que seja. Primeiro, ouça a voz do seu Senhor. Porque quando a gente aceitou a Jesus, nós aceitamos ele assim, ó. Eu te aceito como o único e suficiente. O Senhor acima de todas as coisas. Eu aceito o Senhor como único. Então, Amém. se você aceitou ele como Senhor, então as decisões não é nós que tomamos mais. É o Senhor que está sobre nós. Está em nós. Então, se você estiver querendo mudar de igreja, querendo mudar de ministério, não ouça a sua carne, não ouça a sua alma, não ouça os seus sentimentos, não ouça o coleguinha do lado, não ouça, ouça a voz do seu Senhor. E aí ele vai te levar em pasto verdejante, Glória a Deus. lugar que é para você estabelecer as raízes. E aí as coisas vão fluir, vão fluir, vão fluir. É igual Pedro, quando ele teve a revelação que Cristo era o Filho de Deus vivo, que o pastor pregou lá. Ele falou assim, ó, Pedro, quem que você que anda comigo acha que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pois é, você falou perfeitamente, não foi a carne nem o sangue. A carne estava falando da capacidade humana de Pedro. E o Uhum. sangue estava falando dos sentimentos, da alma. Então, o que é revelado ali foi no Espírito, Oh, foi o próprio Deus no Espírito. Então, vai vir paz no Espírito quando Deus falar com você. E aí você não vai ter dúvida nenhuma. Dúvida glória a nenhuma. Deus. Nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por você que ficou até aqui conosco. E se você está gostando do conteúdo, deixa já o seu like aqui. E é muito importante que você faça a sua inscrição, porque semana que vem eu vou estar trazendo mais um convidado. E olha só, amanhã a gente vai estar postando uma segunda parte dessa live. Ela foi feita em duas partes, então é importante que você faça a sua inscrição para que você seja notificado, para você não perder os conteúdos que está chegando toda semana. Toda sexta-feira tem vídeo novo e toda quinta-feira nós estamos fazendo lives ao vivo e você não pode ficar de fora, cara. Venha participar conosco. Toda quinta-feira às 21 horas nós estaremos online e cada dia um novo convidado trazendo experiência, testemunhos e coisas que viveu com Deus, cara. Compartilhe com seus amigos, deixe já o seu comentário e lembre-se, faça tudo para a glória de Deus.